Olá e boas-vindas a essa análise aprofundada. É uma satisfação iniciar mais uma exploração de hoje sobre como as engrenagens, muitas vezes invisíveis, movem o nosso cotidiano. Com certeza. E o foco da nossa imersão de hoje repousa exatamente nessa interseção entre a rigidez da burocracia governamental, o intrincado direito administrativo e a engenharia de software contemporânea. Há uma percepção muito comum de que a gestão pública avança a passos lentos, mas o material que temos em mãos hoje desafia frontalmente essa noção. Estou bem animada para desempacotar isso. E o que torna essa exploração particularmente singular é a natureza das nossas fontes, sabe? Não estamos aqui analisando um manual corporativo engessado ou um artigo acadêmico tradicional. Definitivamente não. Exato. Nós temos acesso a um registro primário de desenvolvimento de software. É basicamente um longo e detalhado diálogo de engenharia de prompt e arquitetura de sistemas. Entre um humano e uma máquina. Perfeitamente. De um lado, um gestor e desenvolvedor, o Paulo César. Do outro, uma inteligência artificial, o Gemini. O objetivo dessa colaboração era arquitetar o que eles chamaram de JMO CAP Digital. O sistema da Junta Médica Oficial do município de Cachoeira do Piriá, lá no Pará. Isso mesmo. É um estudo de caso simplesmente fascinante para quem nos escuta entender como uma IA é utilizada na prática para traduzir a complexidade jurídica brasileira em código funcional. E a missão aqui é formidável. O desafio documentado não era simplesmente levantar um site institucional genérico. Não, era codificar regras de compliance financeiro. Regras trabalhistas de servidores públicos e exigências estritas de auditoria. Tudo isso em um ecossistema digital imutável e à prova de falhas. Então vamos desempacotar as camadas desse projeto. Porque, para estabelecer o contexto, primeiro é preciso analisar o porquê de tudo isso, né? O motivo que leva uma administração municipal a estruturar uma junta médica oficial do zero, em vez de simplesmente acatar os atestados emitidos pela rede de saúde convencional. A raiz desse movimento arquitetônico e administrativo é o impacto financeiro. O impacto financeiro devastador do absenteísmo não regulado. A quantidade de faltas. Exato. Quando uma prefeitura opera sem uma perícia própria, cria-se uma vulnerabilidade sistêmica enorme. O município se vê obrigado a aceitar atestados de origens diversas, sem qualquer padronização de análise. E o resultado imediato disso é uma sangria dupla nos cofres públicos. Porque a administração continua arcando com os vencimentos daquele servidor afastado. Muitas vezes de forma indevida ou até prolongada demais. E, simultaneamente, precisa empenhar recursos para contratar um substituto temporário. Quer dizer, paga-se 2 vezes pelo mesmo cargo. O que, em longo prazo, compromete a sustentabilidade do regime próprio de previdência social, o famoso RPPS municipal. A junta médica atua, portanto, como uma barragem atuarial. É um filtro de proteção para o erário público. A economia gerada ao estancar essa sangria supera por margens larguíssimas o custo operacional de manter um quadro de médicos peritos, com certeza. E o alicerce dessa operação reside em uma distinção conceitual, que a IA e o desenvolvedor precisaram mapear muito bem nas regras de negócio. Sim. A divergência fundamental entre o médico assistente e o médico perito. Que é o que culmina na avaliação da chamada capacidade laboral. Essa é, digamos, a espinha dorsal do direito médico administrativo aplicado a esse sistema. O médico assistente atua sobre a lógica da terapêutica. O foco dele é a patologia e a cura do paciente. Ele quer que a pessoa melhore. Exatamente. Já o médico perito atua sobre a lógica da medicina do trabalho. A análise não é sobre a existência ou não da doença em si, mas sobre como essa condição específica dialoga com as atribuições do cargo público ocupado. O registro de desenvolvimento ilustra isso de uma forma cristalina com um exemplo ótimo. O caso do professor com a mão quebrada. Isso. O contraste nas abordagens é imediato ali. Para o ortopedista que atendeu esse professor na emergência, a conduta é imobilização e afastamento das atividades que exijam o uso daquele membro. O que faz todo sentido clínico. Claro. Contudo, sob a ótica da perícia da junta médica, a avaliação é contextual. Evidentemente, esse professor está incapacitado para ministrar aulas práticas de educação física ou escrever no quadro por 4 horas seguidas. Sem dúvida. Porém,
a capacidade cognitiva e a funcionalidade geral dele permanecem intactas para exercer funções na coordenação pedagógica, na biblioteca ou no planejamento administrativo da escola. Então, o sistema precisou prever fluxos não apenas para licenças médicas puras e simples, mas para o Instituto da Readaptação. Exato. O objetivo da administração não é afastar o servidor, mas realocá-lo de maneira útil e saudável. Isso preserva o erário e preserva também a dignidade profissional do servidor. O que é fascinante aqui é que a estruturação dessa tomada de decisão exige um arcabouço de segurança jurídica impenetrável. A administração pública opera sob o princípio da legalidade estrita. Logo, a simples vontade do prefeito ou do secretário de criar um portal bonitinho não basta. Precisa de fundamentação. Toda a arquitetura do JMOC digital precisou ser espelhada em uma lei específica aprovada pelo Legislativo Municipal e depois seguida de um decreto regulamentador. Um detalhe arquitetônico fundamental, exigido pela legislação e que dita todo o fluxo de aprovações do Código, é a composição colegiada da Junta. O mínimo de 3 médicos. Isso. A exigência de 3 médicos peritos para compor as juntas decisórias não é um preciosismo burocrático, sabe? É uma blindagem institucional. É uma salvaguarda contra a capilaridade da política local. Quem acompanha a realidade de municípios menores sabe que um perito atuando isoladamente fica exposto ao nível insustentável de pressão. Totalmente. Seja por laços de amizade, influência de vereadores ou até coerção direta. A decisão colegiada dilui essa responsabilidade individual, transferindo o peso para a instituição como um todo. O laudo passa a ter fé pública inquestionável. E a grande complexidade que observamos nesses registros de desenvolvimento, no entanto, é o salto dessa sólida teoria jurídica para o ambiente prático em nuvem. Como parametrizar, junto ao modelo de inteligência artificial, que um decreto com dezenas de incisos sobre aposentadoria por invalidez, insalubridade e homologação de atestados se transforma em uma interface fluida para o usuário final? Como digitalizar a lei na prática? E o diálogo de desenvolvimento revela que a fundação de toda essa experiência do usuário, bem como da segurança do sistema, foi a construção de uma identidade funcional muito robusta. Se conectarmos isso ao panorama geral, a IA sugeriu estruturar a autenticação não apenas como um login genérico de internet. Com apenas um e-mail e senha. Exato, mas como um protocolo rígido de vinculação de dados mestres. O servidor realiza um autocadastro, onde a chave primária da conta não é apenas o e-mail, mas a matrícula municipal atrelada ao CPF e ao RG. Ao forçar essa amarração já na camada de autenticação, o sistema previne uma cascata de falhas de integridade de dados. Falhas que fatalmente ocorreriam se os servidores precisassem digitar suas matrículas manualmente a cada nova solicitação de licença. Imagina a quantidade de erro de digitação. Seria um caos no banco de dados. E a inteligência desse design de software aparece na geração automática do número de protocolo. Uma vez que o servidor está autenticado, qualquer solicitação cria um identificador único de forma inteligente. A arquitetura documentada nas fontes dispensou aquele uso de identificadores aleatórios gigantescos, os famosos UUIDs, e optou por um formato semântico, estruturado de forma muito elegante. É o padrão matrícula/data. Isso. O registro mostra o exemplo de um protocolo gerado como 2024 00 010 53 2026. Para quem audita o processo, seja a equipe de recursos humanos ou o controle interno, olhar para esse número já entrega metadados cruciais instantaneamente. Sem sequer precisar consultar o banco de dados. E essa transparência nativa ataca de frente um dos gargalos históricos da gestão pública analógica, que é o extravio documental e a assimetria de informação. O modelo mental do servidor público está acostumado a entregar um documento físico em um balcão e perder completamente a visibilidade sobre o andamento do processo. Fica lá o papel esquecido em uma gaveta. Aqui é que fica realmente interessante, porque a digitalização resolveu isso introduzindo um modal de acompanhar trâmite diretamente na tela do cidadão. E a implementação técnica desse histórico, dessa linha do tempo, é digna de nota. Em vez de depender do código da aplicação lá no front-end para registrar as mudanças de status, o desenvolvedor
com o auxílio do Gemini, delegou essa responsabilidade para a própria camada de dados, utilizando gatilhos. Os famosos triggers no PostgreSQL. Exatamente. A elegância de delegar isso ao banco de dados é que o registro histórico se torna imune a falhas de rede ou interrupções da interface. No milissegundo exato em que a transação de upload do atestado é completada pelo servidor, o trigger é acionado silenciosamente no servidor e ele grava automaticamente a primeira entrada na linha do tempo, algo como solicitação recebida via portal do cidadão. Não há intervenção humana possível nesse log. Ele nasce com presunção absoluta de veracidade, criando um rastro de auditoria perfeito para os órgãos de controle. E o refinamento dessa interface vai além da engenharia de dados, sabe? Ele entra na psicologia do design, uma área onde a sintonia entre a IA e o desenvolvedor gerou soluções curiosas. A formatação do parecer médico. Isso é fantástico. Sim. Durante a modelagem do parecer médico final, houve uma preocupação real em como apresentar essa decisão na tela do servidor. A escolha de renderizar o texto do parecer na íntegra usando uma fonte Courier. Aquela que remete às antigas máquinas de escrever. Isso mesmo. Essa fonte atua como uma âncora visual de oficialidade. A transição do papel para o digital frequentemente esbarra na desconfiança do usuário em relação à validade de algo que, aos olhos dele, está só na tela do computador. O uso desses elementos tipográficos que mimetizam documentos judiciais clássicos reduz muito o atrito psicológico da digitalização e já prepara toda a estrutura de dados para a futura geração de um PDF oficial timbrado. E é uma sacada de design incrível. Mas, claro, a migração de processos tão críticos para a nuvem invariavelmente esbarra em desafios severos de infraestrutura. E os registros de desenvolvimento que estamos dissecando ilustram exatamente esse ponto de inflexão. Quando dados médicos, laudos psiquiátricos e documentos de identificação transitam de gavetas trancadas para servidores remotos, o modelo de ameaça muda drasticamente. A adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, deixou de ser um adendo jurídico no fim do projeto e passou a ser o núcleo central da arquitetura do banco de dados. E o momento de maior tensão técnica do comentado reflete perfeitamente essa transição de paradigmas de segurança. O pânico do erro 403. O log detalha o momento exato em que o ambiente de desenvolvimento disparou aquele alerta vermelho crítico de RIS Disabled no Supabase. Para quem nos acompanha e talvez não seja da área técnica, o conceito de Role Level Security, ou segurança em nível de linha, representa uma mudança tectônica na forma como estruturamos a proteção de dados hoje. Em sistemas antigos, locais, a segurança era de perímetro. O banco de dados confiava implicitamente na aplicação. Mas em plataformas modernas, em nuvem, como o Supabase, a interface muitas vezes conversa diretamente com o banco de dados. E operar sem o RLS ativado significa que qualquer requisição validada, qualquer usuário logado, teria acesso irrestrito a todas as linhas de todas as tabelas. O cenário hipotético de uma falha de RLS é catastrófico para a administração pública. Na ausência dessas políticas, a manipulação de simples parâmetros na URL permitiria que um servidor acessasse o histórico de licenças de saúde ou laudos psiquiátricos de toda a prefeitura. Uma violação massiva da LGPD. E a engenharia reversa para evitar esse abismo envolveu consultas precisas à IA para arquitetar chamadas policies ou políticas de forma rigorosa no Postgres. A diretriz implementada e que resolveu o problema nas fontes é expressa pela condição lógica simples, mas poderosa, de auth.uid igual a ID. Exato. Ela atua como um inspetor de segurança inflexível na camada mais profunda do sistema. A operação de leitura da tabela só é executada se a assinatura criptográfica do usuário autenticado corresponder exatamente à chave de identificação daquela linha específica de registro. Qualquer discrepância resulta em um imediato erro 403 de acesso negado. A LGPD, neste contexto da junta médica, não é mais um contrato em papel assinado pelo RH,
mas uma função algorítmica inquebrável dentro do banco. E a implementação de todas essas camadas de infraestrutura revelou outros gargalos fascinantes durante o desenvolvimento, especialmente na área de interoperabilidade. O log relata uma batalha significativa na rotina de upload dos arquivos de atestados para os buckets de armazenamento em nuvem. Os famosos baldes virtuais eram um recurso fundamental para o Gemocap digital funcionar. Afinal, o PDF precisa ser guardado em algum lugar seguro. O registro mostra interrupções constantes com mensagens frustrantes de "Buckets not found", balde não encontrado. A investigação do erro, conduzida pelo Paulo César e pelo Gemini, desvendou uma clássica desincronização entre o código e a infraestrutura. A raiz do problema ilustra perfeitamente como a programação exige uma precisão microscópica. Letras maiúsculas e minúsculas importam muito. O código da aplicação tentava enviar os arquivos PDF para um bucket nomeado em caixa alta, tudo em maiúsculo, escrito documentos-processos, enquanto o recurso de armazenamento havia sido criado no banco de dados em caixa baixa, letras minúsculas. Essa discrepância aparentemente boba inviabilizava completamente o envio. O processo de depuração guiado pela inteligência artificial levou ao realinhamento da nomenclatura, resolvendo o fluxo. É um lembrete vívido de que em arquiteturas em nuvem, a infraestrutura é tratada como código literal. Um simples desalinhamento de caracteres derruba o serviço inteiro. E as fontes detalham outro erro técnico formidável: o erro do protocolo. Toração arquitetônica vital emergiu justamente daquele protocolo inteligente que elogiamos anteriormente. Ao conceber o formato numérico do protocolo utilizando a barra separadora, como 2024-001/0503-2026, o design visual estava excelente. Contudo, ao realizar as primeiras inserções de teste no banco de dados, o motor do Postgres rejeitou as transações violentamente. Ele devolveu um erro de sintaxe dizendo "Invalid Input Syntax for Type Integer", sintaxe de entrada inválida para o tipo inteiro. O esquema original da tabela havia tipificado a coluna do protocolo como um valor numérico inteiro. O banco esperava apenas números. A presença daquele caractere de barra quebrava totalmente a inserção. Esse é um exemplo de manual da necessidade de alinhamento perfeito entre as regras de negócio e o esquema de dados. A modelagem inicial assumiu que número de protocolo implicava, logicamente, apenas caracteres numéricos. A intervenção técnica exigida foi rodar um comando SQL direto na base. A utilização do comando alterTable para redefinir o tipo de dado da coluna para text eliminou o bloqueio. Esse nível de suporte e capacidade de resolver problemas em tempo real demonstra o valor prático gigantesco de se programar junto com uma IA avançada. Sem dúvida. E a etapa final de todo esse pipeline de homologação digital esbarrou nas exigências dogmáticas, mas necessárias, do controle interno. A arquitetura de dados estava perfeita, as trilhas de auditoria internas via triggers estavam lá, mas a administração pública exige exteriorização. O comprovante oficial. O servidor público que entrega um atestado precisa de um recibo inviolável que comprove, com data, hora e fé pública, que aquele documento foi entregue dentro do prazo estatutário. Senão ele leva falta injustificada. E a dependência de serviços genéricos de e-mail provou-se totalmente inadequada nesse cenário. Sim, porque frequentemente as mensagens de confirmação de sistemas genéricos acabam caindo na caixa de spam dos usuários, o que quebra toda a cadeia de confiança do processo. Então, o que tudo isso significa na prática? A solução de engenharia arquitetada para sanar essa deficiência exigiu o acoplamento de uma infraestrutura de e-mail dedicada. O sistema genérico foi substituído por uma conexão SMTP exclusiva através dos servidores da Hostinger, forçando o tráfego de dados pela porta segura 465. Isso garantiu a entregabilidade e a autenticidade das notificações. E a formatação desse recibo por e-mail, como se nota nos registros, não foi deixada ao acaso. O template em HTML do e-mail foi meticulosamente construído para carregar o brasão oficial da Prefeitura de Cachoeira do Piriá. E mais, ele adota o código hexadecimal exato, sustenido 006400,
que corresponde ao verde-bandeira da identidade visual municipal. Essa atenção aos detalhes visuais no envio do protocolo fecha o ciclo de validação. Quando o servidor abre o e-mail no celular e visualiza as credenciais institucionais renderizadas corretamente, com todos os metadados de matrícula e a data exata carimbados no servidor, a ansiedade burocrática acaba. A tecnologia consegue emular e supera em muito o peso institucional daquele velho carimbo de borracha batido com força no balcão físico do RH. A digitalização deixa de ser apenas uma conveniência tecnológica para se tornar uma garantia real de direitos assegurada por criptografia. Analisar toda a trajetória de construção do JMOC digital, desde a estratégia de mitigar o impacto financeiro no RPPS até a estruturação do banco de dados com auxílio do Gemini, proporciona para quem nos escuta uma visão muito panorâmica da gestão pública moderna. Em resumo, a transformação digital efetiva transcende a mera criação de sites polidos. Trata-se de aplicar o direito administrativo em formato de código, garantir segurança robusta, com RLS para proteger dados sensíveis, segundo a LGPD, e criar gatilhos automatizados que geram transparência total. Vimos como a tecnologia pode disciplinar a burocracia, tornando o rito processual invisível aos olhos do servidor, mas imutável sob a lente da auditoria. A consolidação dessa infraestrutura abre precedentes notáveis. O banco de dados relacional seguro, os buckets de armazenamento consistentes e a identidade funcional autenticada criam um ambiente perfeito para a próxima onda de inovação. O que foi estruturado ali é um alicerce, e isso permite pensar nos próximos passos. E é exatamente nesse horizonte que reside uma reflexão final instigante para quem os acompanha. No estágio atual, a plataforma organiza a entrada de dados e gerencia os fluxos de trabalho da junta médica com excelência. Imaginemos, porém, o próximo salto arquitetônico. Com um repositório centralizado de documentos médicos na nuvem, torna-se plenamente viável acoplar modelos de inteligência artificial para analisar o próprio texto dos atestados externos, antes mesmo que o arquivo chegue à fila dos peritos humanos. Algoritmos de processamento de linguagem natural varrendo os PDFs em milissegundos. Exatamente. É possível conceber um cenário onde a IA mapeia de forma autônoma tendências epidemiológicas, identificando padrões de doenças ocupacionais restritos a secretarias específicas, ou identificando clínicas particulares que emitem volumes absurdos de atestados falsos em massa, cruzando as assinaturas dos médicos assistentes. A base tecnológica para uma auditoria pública preditiva, que antecipa o problema e não apenas reativa, já está lançada. Fica essa reflexão sobre o futuro formidável da auditoria pública. Agradecemos muito a companhia em mais esta exploração. Até a próxima!